E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcos William, professor de Biologia, e hoje a nossa aula vai ser sobre um sistema que ele vai aparecer ali no segundo mês de gestação intrauterina e ele é responsável por realizar os diversos movimentos e dar sustentação ao nosso corpo, movimentos de rotação, movimentos de alavanca. De quem que eu estou falando? Do sistema esquelético, né? Então vamos lá. Conforme eu já disse para vocês, o esqueleto humano ele vai possuir aí as funções de sustentação e de locomoção, certo? Nós temos cerca aí de 206 ossos. Existem alguns cientistas, alguns pesquisadores que dizem que tem mais se considerarem alguns ossos aí da mão. Fora a função de sustentação e de movimentação, os nossos ossos, eles vão possuir ainda aí 3 funções principais, né? Quando a gente pensa em osso, quando a gente pensa em esqueleto, geralmente vocês vão pensar que é algo morto, né? Que é algo sem vida. Muito pelo contrário. Os nossos ossos, eles são formados por células. Dentro dos nossos ossos, eles vão possuir vasos sanguíneos, porque o sangue ele precisa chegar até essas células, né? O oxigênio ele precisa chegar até essas células. Embora elas sejam rígidas por fora e por dentro o osso ele aparenta ali uma característica porosa, nós vamos conhecer mais sobre os ossos. Bom, a primeira função, depois da locomoção e da movimentação, a gente vai ter os ossos como reserva de sais minerais, principalmente de cálcio e fósforo, que são fundamentais para o funcionamento das células. Olha só, os nossos músculos eles se contraem, certo? Graças à quantidade de cálcio que existe nesses músculos. O nosso coração, que possui um movimento involuntário, um movimento de contração, se esse cálcio no sangue começar a diminuir, o nosso coração ele vai tender a precisar de mais força para realizar a contração. E de onde que o corpo retira esse cálcio? Dos ossos. Então vejam que o osso ele possui essa função de regulação da homeostase dentro do nosso corpo, certo? Dentro dos ossos, nós vamos ter espaços, né? Nós vamos ter cavidades dentro desses ossos. Eles vão abrigar 2 estruturas. A primeira estrutura a gente vai chamar de medula óssea amarela ou tutano, que é rica ali em gordura e sais minerais, e nós vamos ter também aí a medula óssea vermelha dentro do osso, que é responsável aí pela formação de células como hemácias, leucócitos e plaquetas. Isso mesmo, o nosso sangue, as células do nosso sangue são produzidas dentro dos nossos ossos, num espaço chamado de medula óssea vermelha. Certo? Então, olha aí, ó, possui função reguladora, abriga o tutano e produz o sangue, né? Células sanguíneas. Então, vejam que os ossos eles são formados de células e são órgãos que são vivos e que são ricos e que têm função dentro do nosso corpo, certo? Bom, aqui nessa imagem, no nosso slide, vocês estão vendo um osso longo. Já já a gente vai dizer quais são os tipos de ossos que existem. Os ossos longos, vejam aí, ó, ele possui 3 partes. As regiões da extremidade nós vamos chamar de epífise e geralmente as epífises vão ser recobertas por cartilagem. A porção maior do osso a gente vai chamar de diáfise, que é a região longa do osso, e a região que está entre as epífises, que são as extremidades, e o meio, que é a diáfise, a gente vai chamar de metáfise. São essas regiões, as metáfises, por onde ocorre o crescimento ósseo, certo? Revestindo todos os 206 ossos do nosso sistema esquelético, nós vamos ter uma camada, uma membrana, né? Uma membranazinha, como se fosse a camada, de tecido fibroso, que ele é inervado, ou seja, ele vai apresentar aí diversas células nervosas. Em caso de corte dessa camada, em caso de fratura dessa camada, a dor vai ser imensa. Qual o nome dessa camada? Ela vai se chamar de periósteo, ok? Então, o periósteo ele vai revestir todos os nossos ossos, né? Os ossos aí do sistema esquelético, com exceção das regiões que vão ser recobertas por cartilagem. Então, os ossos mais a cartilagem vão fazer parte aí do que a gente chama de esqueleto, certo? E o esqueleto, ele é formado aí por 2 regiões, que já já a gente vai falar sobre isso.
Vamos tratar agora sobre a forma dos ossos. Bom, existem os ossos longos, que vocês acabaram de ver. Exemplo, o fêmur, que é o osso da coxa, o húmero, que é o osso do braço, e a tíbia, que é o osso da perna. São ossos longos. Ossos considerados curtos, né? Geralmente a gente vai estar falando sobre o osso chamado patela ou rótula, que é o osso do joelho, né? Os ossos curtos da mão, que são chamados de tarsos, né? As falanges também vão ser consideradas de ossos curtos. Nós também vamos ter aqueles ossos que são ossos achatados, finos e achatados. Um exemplo clássico é a escápula, certo? Fora esses três tipos de ossos, nós vamos ter ossos chamados pneumáticos. São aqueles ossos que são ocos por dentro, né? Os ossos eles possuem espaços. Alguns têm espaços tão grandes que eles são considerados aí leves. Esses ossos pneumáticos a gente vai encontrar em alguns ossos da nossa face e eles vão ser uma característica do grupo das aves, porque as aves, ao realizar o voo, elas precisam diminuir o seu peso. E aí a natureza, né, colocou aí nas aves esses ossos pneumáticos, porque são ossos ocos, ossos leves. E também nós vamos ter aqueles ossos irregulares, né? Os ossos da vértebra, por exemplo. Esses ossos irregulares, eles não vão se encaixar em nenhum padrão, certo? Então vamos lá. A divisão do esqueleto, né? E aí vocês já viram que ele é dividido em cabeça, tronco. A região do tronco a gente vai ter a coluna vertebral, né? As costelas, que se ligam diretamente ao externo, que é esse osso. Junto o tronco com a cabeça, a gente vai ter o que a gente chama de esqueleto axial, ou seja, o esqueleto do eixo do meu corpo. E aí, preso a esse esqueleto axial, eu vou ter os membros superiores e os membros inferiores. Os membros superiores vão ser formados pelos ossos do braço, como o húmero, né, por exemplo, e os ossos dos membros inferiores, como ali o fêmur, a tíbia e etc. Certo? Então a gente vai ter essas divisões, essas três divisões, e lembrar que quando alguma pesquisa aí que vocês realizarem no livro didático, vocês encontrarem o termo esqueleto axial, ele vai estar juntando os ossos da cabeça com os ossos do tronco, ok? E aí os membros superiores serão os braços e os membros inferiores serão os ossos da perna. Lembrando que a coluna vertebral, ela vai ser dividida em cervical, torácica, cervicais que ficam, né, relacionadas aqui ao pescoço, torácica, as vértebras que ficam na região ali do tórax, né, atrás do tórax, lombar, que é aquelas que ficam mais na região ali próximas aos rins, e pélvica, relacionado por ossos irregulares ali, o sacro e o pubis, né, por exemplo. Bom, aqui nesse nosso slide vocês podem ver diretamente em amarelo o esqueleto axial, formado pelo crânio, né, pelas costelas, pela coluna vertebral e pelo externo, e ligados a esse esqueleto axial, nós vamos ter os membros superiores, né, formado aí pelo húmero, pela una, pelo rádio, pelo metacarpo, carpo e os ossos da falange, que são os ossos dos dedos, né? E aí essa ligação do membro superior ao esqueleto axial vai ser realizado ali pela escápula e pela clavícula. A escápula e a clavícula vão ser o anel, e aí a gente vai chamar de cintura, né, a ligação. Nós vamos ter aí também uma cintura, uma ligação relacionada aos membros inferiores, que ali vai ser os ossos da bacia que vão fazer essa ligação com o fêmur, que é o maior osso do nosso sistema, a tíbia, a fíbula, né, a patela, e os ossos ali dos pés, que são o tarso, metatarso e as falanges. Bom, então, o que a gente aprendeu? Os ossos não são órgãos mortos, órgãos sem vida, são vascularizados, possuem uma camada, né, que os protege, chamada de periósteo. Os ossos, eles possuem função ali reguladora de sais minerais dentro do meu organismo, então ele tem função de homeostase. Os ossos vão abrigar a medula óssea, que é uma região que produz o sangue, né, as células sanguíneas aí no nosso corpo. Os ossos eles vão ser divididos em ossos longos, exemplo fêmur,
Ossos curtos, exemplo, as falanges. Ossos irregulares são aqueles ossos que não possuem uma forma, né, que não se encaixam. Ossos achatados ou chatos, que são aqueles finos, né, e possuem uma forma achatada mesmo. E aí os ossos chamados pneumáticos, que são aqueles ossos ocos, os ossos leves. Lembrando que dentro dos nossos ossos a gente vai ter uma região meio esponjosa, né? Isso serve para que a matriz extracelular do osso, que é rica em cálcio, rica em fósforo, rica em minerais, possa estar ali nutrindo esse osso, ok? Quando você leva aí uma fratura, né, quando você leva uma torção nesse osso, ele vai rasgar o que a gente chama de periósteo, que é uma camada formada de tecido fibroso e extremamente nervada. Isso é que vai estar relacionado com a dor, certo? E aí vamos a alguns cuidados que nós temos que ter com o nosso esqueleto. Mantenha-se sempre uma postura correta, isso vai evitar com que você sofra com escoliose, né, que é quando você fica postura de lado. Cifose, aí quem fica muito tempo no celular, ó, isso pode ocasionar aí a cifose, né? Ou a lordose, por exemplo, quando você vai ter ali dor na região lombar, que aí é quando você vai empurrar, né, algum objeto muito pesado, ou geralmente quando você vai levantar objetos pesados. Isso vai requerer dessas articulações, desses ossos que funcionam juntamente com os músculos. Isso pode romper, pode inflamar e pode ocasionar aí alguma perturbação, certo? Alimentar de forma correta, né, manter uma alimentação saudável, ter cuidado com pancadas, com quedas, com movimentos bruscos. Quando for realizar alguma atividade física, sempre fazer um alongamento das articulações e praticar exercícios físicos regularmente, porque quando você pratica exercício físico, quando você usa demais esses músculos, os músculos são aderidos aos ossos, né, através dos ligamentos e dos tendões. E quando os músculos eles puxam esses ossos, eles fazem com que os ossos eles sejam tracejados, né? Então esses ossos eles vão sofrer ali também essa recuperação e vão se desenvolver de uma forma saudável, porque os ossos eles são órgãos vivos, são órgãos que têm função dentro do nosso corpo, certo? Para curiosidade, vamos tratar aqui sobre a osteoporose. Todo mundo já viu isso. Bom, a osteoporose é a formação de poros dentro da matriz óssea. Com o passar dos anos, o nosso corpo ele perde a capacidade de absorver nutrientes, né? Com a massa óssea não vai ser diferente. Por isso aí que depois de 50 anos, né? Aí você já sabe que tem que tomar o quê? Cálcio para a saúde dos ossos e para a saúde do nosso corpo. Na imagem, olha só, o osso normal com 40 anos, né? Vejam que ali com 60 e com 70 anos você vai ter uma diminuição da massa óssea. Qual é o tratamento, professor? Aí você vai consultar o seu médico, ele vai passar medicamentos, uma dieta saudável e exercícios físicos. Existe uma condição genética chamada de ossos de vidro. Os ossos de vidro são ossos de pessoas que sofrem fraturas facilmente. Às vezes até sem ela fazer nada ali vai ocorrer uma fratura, por conta que os ossos dessas pessoas não produzem colágeno numa quantidade suficiente para fazer com que essas células fiquem todas aderidas e tenham a rigidez tão necessária para a sustentação e a movimentação do nosso corpo, né? Vocês podem ver as imagens, ó, que geralmente essas pessoas, elas são, né, como elas não conseguem caminhar, por conta que os ossos são extremamente frágeis, elas têm que utilizar a cadeira de rodas, mas todo o seu sistema ele é saudável, tanto que pessoas que possuem ossos de vidro também têm famílias. Qual é o nome aí científico para essa doença? Osteogênese imperfeita, ok? Ou ossos de vidro. Uma curiosidade aí que eu trouxe para vocês. Vamos aí exercitar rapidinho. Bom, questão número 1. Conhecendo a classificação dos ossos e tendo como exemplo os ossos das falanges distais da mão, estes podem ser enquadrados como? Então, olha só, os ossos da mão vão ser enquadrados como letra B, ossos curtos, certo? Muito fácil essa. Bom, segunda questão. Entre as peças ósseas que constituem a coluna vertebral, ocorrem estruturas flexíveis, conhecidas como discos intervertebrais. Então, eu quero saber sobre os discos que ficam entre as vértebras. A respeito dessas estruturas flexíveis, é correto afirmar que, bom, apresentam uma perfuração por onde passa a medula óssea? Não. A medula óssea vai passar dentro das vértebras.
São os pontos de origem dos pares de nervos? Não, os nervos vão sair a partir dessas vértebras e não dos discos. C. São constituídos por um núcleo ósseo. O núcleo, né, dos discos intervertebrais, eles são gelatinosos, eles não são ósseos. D. Tem a função de colar as vértebras, mantendo-as unidas, garantindo o alinhamento da coluna? Pode até ser, mas olha aí na letra E, ó. Amortece o impacto entre as vértebras e permitem a rigidez e a flexibilidade da coluna. Então a resposta mais completa vai ser a letra E. Ok? Se você tiver alguma dúvida, por favor, acessem essa e demais aulas, tanto de biologia quanto de demais outras disciplinas, na plataforma Eduque. E para você que está aí desanimado, vai uma frase de motivação. O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence o obstáculo, no mínimo, fará coisas admiráveis. Certo? Um abraço para vocês e até a próxima aula.